Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 5 sobre artigo. Hoje veremos, pessoal, o como artigo, tá? E é a mesma coisa do que o a. Veja que o pode ser artigo indefinido, numeral ou pronome. O a pode ser artigo definido, pronome ou preposição. E o, né, só troca o a pelo o. E o vai ser artigo definido ou pronome. Ele não pode ser preposição. Preposição só o a. Tá bom? Então a gente vai ver hoje o o como artigo definido ou pronome e no final algumas coisas bem importantes para a prova de vocês, porque é o que despenca em concurso, tá? Relativo ao artigo, tá? O o como artigo definido. Bom, pessoal, ele vai determinar, né, ou definir o substantivo. Isso você já sabe. Então ele vai se flexionar ali em gênero e número, tá ali, ó, o carro, a casa, os carros, as casas. A função, né, é preceder o substantivo, vir antes do substantivo, determinando ou definindo esse substantivo. Tá ali, ó, vimos o menino, o sorriso mais belo, veio do centro da cidade, né? E aqui é super importante vocês entenderem essa parte, tá? Ele vai aparecer em palavra substantivada. É o que a gente chama de derivação imprópria. O artigo, ele tem essa propriedade de substantivar qualquer palavra da língua portuguesa, qualquer. Quer substantivar uma palavra, quer tornar essa palavra um substantivo, coloca um artigo na frente. Seja um artigo definido ou um artigo indefinido. Então eu tenho ali, ó, João foi o primeiro a chegar. Primeiro é numeral, porém eu coloco o artigo na frente, esse primeiro se torna um substantivo. Tá ali a derivação imprópria que a gente já viu, né? O retorno foi tenso. Retorno é um verbo, eu retorno, tu retornas, ele retorna, nós retornamos, mas quando eu coloco o artigo na frente, ele se torna um substantivo, tá, pessoal? O como pronome. A função do pronome é substituir o nome, substituir o substantivo, tá? Portanto, o irá substituir a forma pronominal ele, sempre que for complemento. É um termo da análise sintática complemento, mas a gente vai ver mais adiante, tá? Na verdade, a gente não viu nem pronome ainda. O que eu quero agora é que vocês reconheçam o como artigo. Ah, professor, esse o aqui, né, eu não sei o que é pronome, mas se você reconhecer que esse o não é um artigo, já está de bom tamanho hoje. Porém, eu vou falar, né, do o como pronome. Tá ali, o carro do ano, comprei-o. Esse o equivale a ele, comprei o carro, comprei ele. Depois a gente vai ver que a gente não pode falar, escrever, né, a gramática não permite que eu diga comprei ele, tem que ser comprei-o, tá? E esse o que está aqui, ele substitui carro, isso aí dá para vocês perceberem. Portanto, ele não pode ser um artigo, não tem um substantivo depois. Tem um com ali, que é uma preposição, tá? Então esse o é um pronome oblíquo, mas esse o pode ser também um pronome demonstrativo, que é o que aparece aqui, ó, o irá substituir o pronome demonstrativo aquele. Este carro é o que eu comprei com minhas economias, é aquele que comprei com minhas economias, esse o equivale àquele, portanto, pronome demonstrativo, e esse que ali depois é um pronome relativo, tá, pessoal? Aquele o qual, né, eu comprei com minhas economias. Fácil, não é difícil, né? Ah, professor, eu não sei o que é esse o. É um pronome, como eu estou falando, mas vocês têm que entender que ele não é um artigo. Sabendo que ele não é um artigo, porque não tem um substantivo depois, já está de bom tamanho, tá? Vamos lá para as observações importantes. Daqui para frente, cai, despenca em concurso, tá? O artigo marca a omissão do substantivo. Claro que eu estou falando para vocês que onde houver um artigo, depois haverá um substantivo, que ele precede o substantivo, e a banca, ela tem parte com coisa ruim, você já sabe. Ela vai apresentar uma estrutura dessa para vocês, onde a escola do exército onde diz, né, que a escola do exército é a de escoteiros, farão apresentações. E aí eles vão perguntar o que é esse a. Ah, não tem um substantivo depois, tem um de. Pessoal, vejam que aqui, ó, o artigo marca a omissão do substantivo. Ele pode marcar a escola do exército e a escola de escoteiros farão apresentações. Então, esse a aqui, né, é um artigo, tá, pessoal? Então, prestem bastante atenção, né, o teatro do exército e o teatro dos escoteiros, né, trocando por um o, né? Mas, enfim, o artigo ele pode marcar essa omissão. A banca pode apresentar uma estrutura dessa e vocês vão ter que saber fazer essa leitura para ver se o substantivo não está marcando a omissão do substantivo. Você não tem um substantivo ali, né, implícito depois desse artigo, tá? Não é difícil, né?
Bom, o artigo acompanha e antecede o substantivo, pessoal. Outras classes de palavra podem anteceder, mas somente o artigo aparecerá sempre antes do substantivo. Tá? Ó, a escola do exército e a escola de escoteiros farão apresentações. O que eu tenho aqui antes da escola, que é um substantivo? O artigo. Tá? O artigo sempre precederá o substantivo, de modo que, se não existir o substantivo, não existirá também o artigo, né? Porque o artigo está ligado ao substantivo. Então, se não existe substantivo, não tem por que ter um artigo. Tá bom, pessoal? O artigo é um determinante universal. Ele sempre transforma qualquer palavra em substantivo. Eu falei para isso é importante vocês saberem, porque a gente vai utilizar esse conceito pro resto da vida agora, estudando gramática. Seja ela qual for, aparece em palavra substantivada, ali a derivação imprópria de novo, né? João foi o primeiro a chegar. Primeiro é numeral, se torna um substantivo, e a volta é um verbo, se torna um substantivo. Isso é muito importante, por isso que eu estou sendo repetitivo, que vocês peguem esse conceito já. O artigo substantivo é qualquer palavra da língua portuguesa. O artigo indica proximidade, familiaridade. Olha ali, ó, o aluno gosta de estudar. Percebo que aqui o aluno, quando tem um artigo ali, ó, se tem artigo, isso indica uma proximidade, uma familiaridade, né? Aluno gosta de estudar? Parece que não tem como dizer que se é próximo ou se é familiar, porque não tem um artigo aqui na segunda estrutura, né? Então não é, o artigo ele tem essa propriedade de indicar proximidade e familiaridade, conforme eu falei aqui para vocês, tá bom? O artigo generaliza ou especifica o substantivo. Agora a gente tem que prestar muita atenção, por quê? Porque ele comprou carros, não tem artigo ali, ou seja, qualquer carro. É uma questão de sentido. Ele comprou os carros, tem o artigo definido, um carro definido. Eu sei que carros são. Ele comprou um carro indefinido, está indefinido, né? Então são coisas diferentes, ó. Generaliza, define, indefine ou um referente. Aqui embaixo vocês conseguem perceber o que está generalizando, o que está definindo e o que está indefinindo? Não é difícil, né? Ó, professor trabalha muito, generaliza. O professor trabalha, o professor trabalha muito, né, tá definindo. E um professor trabalha muito, está indefinindo, tá, pessoal? Também não é difícil, né? É só vocês pararem, repetir o vídeo, caso não entendam. Eu sei porque na sala de aula tem alguns alunos que não entendem. Mas aqui é difícil de ver porque eu não posso perguntar para vocês, tá? Mas tem o suporte para as dúvidas de vocês. A ausência do artigo também diz algo. A presença diz algo e a ausência também diz, ó, ele comprou carros, qualquer carro. Professor trabalha muito, qualquer professor. Não tem artigo aqui, tá? Aqui no caso está generalizando o que a gente fala. Generalizar não é a mesma coisa que indefinir, tá, pessoal? Muito importante. Generalizar não é o mesmo que indefinir. Em ele comprou carros e professor trabalha muito, está generalizando. Generalizar é atribuir o mesmo valor a todos. E aqui embaixo está indefinindo. Ele comprou um carro e um professor trabalha muito. Indefinir é não deixar claro que professor é. Tá bom? Fácil. Também não é difícil, né? O artigo transmite valor ao substantivo. O que é valor? Ele me deu o presente. Opa, era um carro, era um presentão, né? Ela é a mulher, era um mulherão, né? Ele é o cara, né? Era um amigão, era o cara. Então, quando eu coloco esse o, né, não era qualquer presente, era o presente, né? Valor aqui positivo, né? Aqui embaixo um valor pejorativo, ó, é artigo também. Ela me deu uns presentinhos lá, né? De pouco valor, qualquer presentinho, digamos assim. Então, o artigo pode fazer isso também, tá, pessoal? Vamos fazer essa questão aqui, mas é de reconhecimento do artigo, tá? E aí eu vou contar até 5, vocês resolvem e a gente já corrige, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Fácil, né? Tá aqui, pessoal, coloquei para que vocês vejam. Depois, a mãe tem um substantivo, né? Depois ali do a, substantivo tá ali, ó. Então esse a só pode ser artigo e esse outro a também, porque tem velas depois que é substantivo. Nós temos aqui 2 artigos, tá? Junta as, esse as retoma velas, junta elas, junta as velas. Então elas, velas, pronome pessoal oblíquo. E esse a aqui já é uma preposição, tá antes do verbo, tá? E esse as aqui é um pronome demonstrativo, porque equivale a guardar aquelas que, né? Então eu tenho aqui nesse as um pronome demonstrativo. A resposta correta, portanto, é a letra B. Bons estudos!